Mesopotâmia. No segundo milênio antes de Cristo, enquanto os fiéis do Egito faziam peregrinações a Ábidos e asseguravam-se das graças divinas erigindo monumentos comemorativos, o povo da Mesopotâmia descobria que o perfil de seus deuses severos e despóticos estava ficando mais suave. Os homens começavam a acreditar a eles justiça e a si mesmos a capacidade de obter a benevolência dos deuses. Estes estavam descendo à terra, tornando-se participantes dos rituais, e com a descida dos deuses vem o começo do teatro. Um dos mais antigos mistérios da Mesopotâmia é baseado na lenda ritual do matrimônio sagrado, a união do deus ao homem. Nos templos da Suméria, pantomima, encantamento e música converteram a tradicional representação do banquete para o par divino e humano num grande drama religioso. Os governantes de Ur e Issim fizeram derivar sua realeza divina deste casamento sagrado, que o rei e a rainha, ou uma grande sacerdotista delegada por comando divino, sonelizavam após um banquete ritual simbólico. De acordo com pesquisas recentes, o famoso estandarte mosaico de Ur, do terceiro milênio antes de Cristo, é uma das mais antigas representações do casamento sagrado. Essa magnífica obra, com suas figuras compostas por fragmentos de conchas e calcário incrustados num fundo de lápis lazuli, data de aproximadamente 2700 a.C. e provavelmente foi parte da caixa de ressonância de algum instrumento musical, mais do que um estandarte de guerra. Do segundo milênio em diante, o casamento sagrado foi quase com certeza celebrado uma vez por ano nos maiores templos do Império Sumeriano. Sacerdotes e sacerdotisas faziam os papéis de rei e rainha, do deus e da deusa da cidade. Não se sabe onde foi traçada a linha divisória entre o ritual e a realidade, mas é certo que o rei Hammurabi, o grande reformador da lei sumeriana, riscou o festival do casamento sagrado do calendário de sua corte. Hammurabi estabeleceu um novo ideal de realeza. Descreveu a si mesmo como um príncipe humilde, temente aos deuses, como um pastor do povo e rei da justiça. Hammurabi nomeou Marduk, até então o deus da cidade da Babilônia, deus universal do império. Um diálogo sumério que se acreditava ter sido uma peça e intitulado A Conversa de Hammurabi com uma Mulher, é devotado ao criador do Código de Hammurabi e é considerado pelos orientalistas um drama cortesão. Retrata a astúcia feminina triunfando sobre um homem brilhante, apaixonado, ainda que envergue os esplêndidos trajes de um rei. É possível que o diálogo tenha sido encenado em alguma corte real rival, ou após a morte de Hammurabi, até mesmo no Palácio da Babilônia. Outro famoso documento sumério, o poema épico em forma de diálogo, em Merkar e o Senhor de Arata, pode também ter sido um drama secular, apresentado na corte real do período de Sin-Larsa. É certo que na Mesopotâmia, os músicos da corte, tanto homens quanto mulheres, desfrutavam dos favores especiais dos soberanos. Nos templos, sacerdotes vocalistas, jovens cantoras e instrumentistas de ambos os sexos executavam a música ritual nas cerimônias e eram tratados com grande respeito. Uma filha do imperador acádio, Naram-Sin, é referida como arpista da deusa Lua. As artes plásticas da Mesopotâmia dão testemunho da riqueza musical que exaltava a majestade dos deuses nos grandes festivais. O fato de os artistas do templo serem investidos de uma significação mitológica especial é sugerido pelos musicistas com cabeças de animais sempre vistos em relevos, selos cilíndricos e mosaicos. Os mesopotâmios possuíam um senso de humor desenvolvido. Um diálogo acádio intitulado O Mestre e o Escravo assemelha-se ao mimo e às farsas atelanas, a Plauto e a comédia dell'arte. Os trocadilhos do servo expõem a vacuidade dos pretensos bons conselhos e a relatividade das decisões bem consideradas. Recentemente, mais exemplos do teatro secular da Mesopotâmia vieram à luz.
O erudito alemão Hartmut Schachmokel, por exemplo, interpretou a assim chamada Carta de um Deus, como uma brincadeira de um escriba. Um outro texto que soava como religioso, como um tipo de sátira, e um poema heróico como uma paródia grotesca. As disputas divinas dos sumérios possuem um caráter definitivamente teatral. Até agora foram descobertos 7 diálogos desse tipo. Todos eles foram compostos durante o período em que a imagem dos deuses sumérios tornou-se humanizada, não tanto em sua aparência externa quanto em suas supostas emoções. Este critério é crucial numa civilização. É a bifurcação na estrada de onde se ramifica o caminho para o teatro, pois o drama se desenvolve a partir do conflito simbolizado na ideia dos deuses transposta para a psicologia humana. Em forma e conteúdo, os diálogos sumérios consistem na apresentação de cada personagem, a seu turno, exaltando seus próprios méritos e subestimando os dos outros. Em um dos diálogos, a deusa do trigo, Ash-Ran, e seu irmão, o deus pastor Lahar, discutem a respeito de qual dos dois é mais útil à humanidade. Em outro, o abraçador verão da Mesopotâmia tenta sobrepujar o brando inverno da Babilônia. Num terceiro, o deus Henrique entrega a deusa mãe Nimá, mas mostra ser um salvador no grande tema fundamental da mitologia, o retorno do ínfero. Num quarto diálogo, Inanna, a deusa da fertilidade, banida para o mundo das sombras, poderá retornar à terra se puder encontrar um substituto. Ela escolhe para esse propósito seu amor, o pastor real do Muse, que assim é apontado príncipe do inferno. Com a lenda de Inanna e do Muse, o ciclo se encerra e termina no casamento sagrado. Inanna e do Muse são um par sagrado original. Mesmo os sacerdotes mais bem instruídos do período não eram capazes de fazer um conspecto do vasto panteão do Antigo Oriente, com seus inumeráveis deuses principais e subsidiários das muitas cidades-estados separadas. As relações mitológicas são muito mais complexas do que, por exemplo, aquelas existentes entre os conceitos mitológicos da antiguidade e os do cristianismo primitivo. No início do século XX, o erudito Peter Jensen procurou estabelecer uma conexão entre Marduk e Cristo, mas não teve sucesso. A assim chamada controvérsia Bíblia Babel fundamentou-se na suposta existência de um drama ritual que celebrava a morte e a ressurreição de Marduk. Porém, as últimas pesquisas provaram que a interpretação textual em que se assentava essa suposição é insustentável. No reino de Nabucodonosor, o famoso festival do Ano Novo, em homenagem aos deuses da cidade da Babilônia, Marduk era celebrado com pompa espetacular. O clímax da cerimônia sacrificial de 12 dias era a grande procissão, onde o cortejo colorido de Marduk era seguido pelas muitas imagens cultuais dos grandes templos do país, simbolizando uma visita dos deuses, e pela longa fila de sacerdotes e fiéis, em pontos predeterminados no caminho pavimentado de vermelho e branco da procissão, até a sede do Festival do Ano Novo. A comitiva se detinha para as recitações do epos da criação e para as pantomimas. Este grande espetáculo cerimonial homenageava os deuses e o soberano, além de assombrar e emocionar o povo. Era teatro no ambiente e no garbo do culto religioso, e demonstrava que os antigos mesopotâmios possuíam, pelo menos, um senso de poesia dramática. É preciso que se façam pesquisas mais amplas sobre o culto. Durante o terceiro e segundo milênios a.C., outras divindades do Oriente Próximo foram homenageadas de forma semelhante em Ur, Uruk e Nippur. Em Assur, de Balde e Arran, em Mari, Uma e Lagash. Persépolis, a antiga necrópole e cidade palaciana persa, foi fundada especialmente para a celebração do Festival do Ano Novo. Aqui no final do século VI a.C., Dário ergueu o mais esplêndido dos palácios reais persas. E aqui Alexandre sacrificou a ideia ocidental de humanitas, a sua ebriedade com a vitória.
após a Batalha de Arbela, deixou que o palácio de Dário se consumisse nas chamas.